Olá, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante em nossos corações. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. A todos os inscritos e os novos inscritos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Hoje nós vamos examinar a palavra de Deus que se encontra no livro de Ruth, capítulo 2, verso 20. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. O tema da mensagem: Ruth e a sua história de fé, parte 2. Noemi começou a compreender que Deus não abandonara e que seu amor e bondade para com ela deveras continuavam. A atitude dela mudara em relação à ideia anterior de que Deus estava contra ela. Nosso parente, um dentre os nossos remidores, Boaz, como parente próximo de Noemi e de Ruth, tinha o dever, segundo a lei de Moisés, de prover as necessidades das suas parentas. Boaz, ele cumpriu essa obrigação ao casar-se com Ruth e ao comprar as terras do falecido marido de Noemi. Capítulo 3, verso 3. O plano audacioso de Noemi. A sogra de Ruth ilustra o amor cuja expressão máxima é desejar o melhor para a pessoa amada, ainda que isso exija o sacrifício dos próprios interesses. Percebendo que Boaz e Ruth já se sentiam genuinamente atraídos um pelo outro, e conhecendo bem a lei do resgatador, Noemi elabora uma estratégia, incluindo a lei do liverato, Deuteronômio 25:5, a lealdade de Ruth, a tradição do povo do seu marido e o seu desejo de cuidar de Noemi, casando com alguém da família desta, mostram claramente seu compromisso com a família do marido falecido. O pedido de Ruth: estende a tua capa sobre a tua serva, é uma metáfora para sua necessidade de proteção, como os passarinhos que corriam para debaixo das asas da sua mãe, a fim de se protegerem das aves de rapina. A asa de Jeová é a capa de Boaz. O marido judeu cobre sua noiva com uma ponta do seu manto de oração, num gesto simbólico, indicando que ela está sob sua proteção. Assim, Ruth pede humildemente a Boaz por sua proteção, como parente chegado. Compare e observe o contraste entre Ruth, que agiu de forma honrada, e Tamar, que adulterou. Ruth confiava em Deus. Tamar tentou resolver o problema a seu modo. Veja o contraste entre Ruth e Orfa. Ruth
amor inteligente, baseado em escolhas. Orfa, amor emocional, baseado em sentimentos. Lembre que o sentimento nos trai. Ruth, fidelidade silenciosa. Orfa, afeição apaixonada. Ruth, amor que suportou provações. Orfa, amor que vacilou diante das adversidades. Ruth, conduta e decisões com uma base espiritual autêntica. Orfa, decisões baseadas no egoísmo. Ruth, força de vontade e determinação. Orfa, emoções volúveis. Capítulo 4, verso 10. Tomo por mulher. Boaz tornou-se um remidor de duas maneiras. Primeiro, casou-se com Ruth e assim preservou o nome de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. 2. Boaz comprou as terras da família que Noemi vendera e a restituiu à linhagem de Elimeleque. Boaz é um tipo de Jesus Cristo no Antigo Testamento, o qual semelhantemente redime o cristão de duas maneiras. Primeiro, ele nos comprou com o seu próprio sangue e assim não deixa nossa vida e nosso nome perecer no pecado. 2. Ele nos inclui como redimidos na sua herança eterna. Verso 14. O Senhor não deixou de dar um remidor. Embora Noemi tivesse passado por grande tristeza e adversidade na vida, manteve sua fé em Deus. Por causa da sua fé perseverante, Deus ordenou os eventos de tal maneira que no final ela teve uma vida agradável e abençoada. Ela podia testificar no final da vida que o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Verso 17. Um filho, pai de Davi, Obed, Deus honrou a decisão de uma jovem virtuosa que deixou seu país idólatra a fim de permanecer fiel a Deus de Israel, juntamente com a sogra. Deus permitiu que Ruth se tornasse parte da família terrena, através da qual Jesus Cristo veio ao mundo. Ruth e a Moabita fiel. Ruth se casou com Malom, um dos filhos de Noemi. Iniciou um relacionamento de aprendizado com a sua sogra, sábia e confiável, vindo a amar e admirar Noemi, sua sogra. Ruth e sua cunhada Orfa ligaram-se afetivamente a ela. E as três mulheres ficaram ainda mais unidas quando seus maridos morreram. Porém, Noemi ficou sabendo que a fome em Belém havia passado.
e desejou voltar para casa. Apesar de inicialmente querer ficar com a sua sogra, depois de uma despedida comovente, Orfa cedeu e voltou para sua família. Ruth, porém, se apegou com Noemi. O significado do seu nome é visão, algo digno de ser visto. Ruth entendeu que a mudança para Belém devia renunciar à sua herança cultural. Por isso, seu voto a Noemi é uma das declarações de compromisso mais belo da história. Segundo o conselho sábio de sua sogra, a humilde Ruth conquistou o respeito e mais tarde o amor de Boaz. Ruth é lembrada como modelo de caráter feminino, dispondo-se alegre e confiantemente a romper com o passado, tomando por base a revelação de Deus que havia aprendido com sua sogra afetuosa. Deus usa a fidelidade de mulheres simples para cumprir seus planos extraordinários. Proveu alimento para as duas viúvas, proveu segurança à jovem viúva através do casamento com Boaz, proveu descendentes para Noemi por meio de Obed, filho de Ruth e Boaz, por meio da Moabita Ruth. Deus também proveu um grande rei para Israel, Davi, e até mesmo o Messias, o enviado de Deus. A história de Noemi e Ruth nos ensina que o amor e providência de Deus, que Ele nos prova para nos aprovar, mas jamais abandonará os seus filhos. Precisamos aprender com a anciã Ruth, ou com a anciã e Ruth. Não importa o problema que estamos passando ou que vamos passar, não devemos olhar para as circunstâncias. Noemi, a anciã, nunca olhou para o tamanho dos problemas. Ela ficou viúva e sem os 2 filhos, mas não perdeu a sua fé, mesmo num país distante, longe da família, dos parentes, dos amigos. Ela permaneceu olhando para Deus, autor e consumador da sua fé. Não importa o problema que você está passando, lembre-se, Deus é soberano e Ele tem o controle de todas as coisas. Simplesmente creia, creia, creia e confie em Deus que tudo isso vai passar e o nome dele vai ser glorificado e adorado através destas provas e você vai sair cantando o hino da vitória em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus e Pai, quão grande e tremendo és tu, meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te glorificamos, te adoramos, ó Pai, na beleza da tua santidade. Que história maravilhosa, meu Pai, de Noemi e de Ruth, a Moabita, meu Pai. Que fé extraordinária dessas mulheres. Oh, meu Deus, que as tuas filhas venham aprender, meu Senhor, com Noemi, com Ruth, que não importa a situação que estão vivendo, ó Pai, mas que elas precisam somente confiar em Ti.
e que o nosso caráter seja lapidado, Pai, moldado à semelhança do Teu caráter, para que um dia possamos ser aprovados por Ti, ó Pai, e possamos ir morar na glória contigo. Oh, meu Deus, completa a Tua obra na vida do Teu povo e faz uma grande obra de libertação. Chame a Tua igreja à responsabilidade e o compromisso contigo e faz um grande avivamento. Eu já te agradeço por tudo, em o nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação e que Deus abençoe os seus governantes, em o nome de Jesus, amém.